Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra agora, anunciar a palavra. Somos vigias espirituais e temos que advertir as pessoas, né, irmão? As pessoas estão correndo um grande perigo, as pessoas estão indo a passos largos para o abismo e nós temos que advertir do abismo que está adiante da pessoa. Por exemplo, você vê um cego, deficiente de visual, visual, ele vai ter um buraco na frente. O que você vai fazer? Você vai segurar no braço dele ou vai falar, ó, para, tem um buraco na sua frente aí. O deficiente o cego, você vai falar para o cego, ó, tem um buraco na frente aí, vai alertar ele para ele não ir, né? Você vai fazer isso. Se é um vigia, você tem que avisar. Porque ele é cego. Por exemplo, assim, o homem fala, ó, tá vendo aqui, ó, aqui tá cheio de cego aqui. Você vai cuidar desses cegos aí, e é sua responsabilidade você cuidar desses cegos aí. Eles são cegos, porém eles ouvem, eles têm ouvido, só são cegos. Então eles estão andando aí, tem um buraco ali, e você avisa ele pode atravessar a rua, e você avisa para ele não ir. Você vai cuidar desses cegos aí, você vai vigiar, você vai ser os olhos dos cegos, tá? Eles vão ouvir, você vai ser os olhos dos cegos. Aí, tudo bem. Aí você é responsável daqueles cegos lá. Se você fala para aquele cego para ele não ir, e ele teme e vai, o problema é daquele cego. O homem já avisou. Se você fala e ele insistir, você está livre da sua responsabilidade. Agora, se ele ouvir e você falou e não for, aí ele vai ser preocupado do desastre, de morrer, e você também vai estar livre e ele não vai morrer. Bom, essa é a função. Então, eu quero dizer isso no mundo espiritual. No mundo espiritual está cheio de cegos aí, né? Eles têm ouvidos, mas são cegos. Aí, cada pessoa atender a voz do vigia, né? Nós temos a palavra. Se ele atender, tudo bem. Se ele não atender, nós estamos livres do sangue deles, né? A escolha é individual. Ele tem o livre-arbítrio para escolher. Nosso papel é apenas alertar. Esse foi dado para nós. Então, tá os cegos aí. Se eles quiserem atender a voz que nós falamos para ele, anunciamos, que é a palavra, aí vai poupar a vida dele. Agora, se você for rebelde, teimoso, se apoia no próprio entendimento, não vou ouvir você não. Vou seguir meu instinto, né? Ele pega e vai se dar mal, né? Porque ele tá cego, né, irmão? Ele não tem a luz da palavra, né? Ele tá andando em trevas. Então, eu vou, antes de mais nada, vou estar orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta oportunidade, qual o Senhor não consegue estar aqui, Senhor, na tua presença, para poder trazer esse ensino, essa administração, Senhor, para levar consciência dos meus irmãos aí que são vigias, eles têm que fazer o papel deles e ficar tranquilo, apenas o dever, o trabalho, e a pessoa não tem culpa da pessoa ir para o inferno. O papel nosso é avisar as pessoas. Se ela escolher, esse é da pessoa, nós não podemos fazer nada. Nem Jesus ele pode salvar todo mundo. Ele perdeu Judas se perdeu. O Jesus foi o melhor pastor que existe na face da terra. E mesmo assim ele não conseguiu salvar todos. Perdeu um dos discípulos. Então nós falamos para avisar, se a pessoa quiser ir, a gente não pode fazer nada. Nós queríamos que ela não fosse para o inferno, mas a gente não pode fazer nada. Te peço para mais um curso nesse trabalho, nesse estudo, nessa administração, para que o Senhor possa estar na direção dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vou ler aqui, rapidamente, que a gente não quer que as pessoas elas se percam, né? A gente fala, aí se eles quiserem ir, é a escolha, né? Nesse sentido, eu concordo, ele é dono do nariz dele, eles são dono do nariz dele. Ele tem que tomar conta dele, nosso papel é apenas avisar. Ele é dono do nariz dele. A gente não pode obrigar a pessoa a ir para o céu. Ele é dono do nariz dele. Se ele quiser ir, seguir o caminho errado, quer dizer, ele tem o livre-arbítrio, é a escolha dele. A gente não pode obrigar a pessoa. É que nem assim, filho, por exemplo, seu filho, o filho é de menor, ele está debaixo do sua tutela, ele é obrigado a obedecer, correto?
Ele mora na sua casa, ele é de menor, ele está debaixo da sua tutela, ele é obrigado a você, ele não tem escolha. Não tem escolha, não tem livre-arbítrio. Agora, se ele é de maior e ele está na casa dele, aí vocês não podem mais obrigar ele. Ele já é de maior e ele mora na casa dele, vocês não podem obrigar. Ele, se ele quiser, é dono do nariz dele. Né? Ele já é de maior, ele não está debaixo da sua casa, ele mora na casa, então ele é dono do nariz dele. Então essas pessoas também são dono do nariz dele. Nosso papel é apenas alertar, né? Acho que é o bem dessas pessoas aí. E vamos lá. A advertência a Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Sentinela é vigia espiritual, tá? Nós ficamos na guarita avisando as pessoas que tem um lobo, tem um cachorro, avisando, né? Então aqui, eu fico na minha guaritinha aqui avisando, né? Então aqui, por isso ouça a palavra que digo, eleve a eles a minha advertência. Então eu levo a advertência, ouço a palavra que o Senhor diz para mim e levo a eles a advertência. Aí fica a critério deles, atender ou não a advertência, né? Essa aí é o nosso papel, é apenas advertir, né? Aí fica a critério deles. Então, estou dizendo isso aqui, irmão, para você não se sentir pressionado ou sentir responsabilidade pelas escolhas deles, tá? Quando disser ao ímpio, o ímpio é aquele que não foi justificado, é a pessoa que não é crente, é o que não foi justificado, é o incrédulo. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Tá vendo? Nós está contando nossa responsabilidade aqui. É Deus falando. Quando eu disser ao ímpio, o cachaceiro, o fornicador, o cachaceiro, quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Então perceba. Olá, Juscelino, Valdir Miller, a bênção de Deus, bom dia, senhor, bênção de Deus. E aí o que acontece? E o que o senhor está divertindo? Que o ímpio ele vai para o inferno, é isso que Deus está falando, que o ímpio ele vai para o inferno, nas cachaças, nas bebedeiras, ele vai para o inferno. É isso que Deus está falando. E é para nós dissuadir ele, para ele parar de fazer as práticas dele, se arrepender, senão ele vai para o inferno. Aí se ele obedecer, ele vai salvar a vida dele e não vai para o inferno. Agora, se ele não quiser obedecer, ele vai para o inferno, mas você vai ficar livre do sangue dele. Então, nosso é apenas alertar, nada mais do que alertar. Tá? Só isso. Fica tranquilo, só alertar. A decisão é dele, a escolha é dele. O seu papel é só alertar. Se ele quiser, é melhor para ele. Se não quiser, aí ele vai se dar mal. É só isso. Não se sinta pressionado pela decisão deles, tá? Eu quero dizer para os irmãos, ótimo estudo. Obrigado, Juscelino Valdemir, muito obrigado. Então, aqui, se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de seu corpo. Tá vendo? Aqui, se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre do seu corpo. Ou seja, você avisou para ele, você falou que ele continuar nas cachaças, nas bebedeiras, ele vai para o inferno. Se continuar nas bebedeiras, na prostituição, ele vai para o inferno. Aí ele morre, vai para o inferno, mas Deus vai cobrar o sangue dele da sua mão, porque você fez a sua parte, você avisou. Então você está livre do sangue do ímpio. Tá? Então o que eu estou querendo dizer nesse estudo aqui? O seu papel é apenas avisar, só isso. Ele indo para o inferno, ele obedecendo e não indo para o inferno, ou ele desobedecendo e ir para o inferno, você fez a sua parte. Ele que vai tomar a decisão se ele vai querer ir para o inferno ou não. A questão que ele vai escolher se dar mal ou se dar bem. Essa é a questão. A escolha dele se dar bem ou mal. Você não pode tomar a decisão para ele. Você tem que só advertir. Você não pode tomar a decisão para ele. É que nem eu falei, uma criança, você toma a rédea da criança.
Do adulto você não toma. Aí aqui, da mesma forma, quando. É só isso aqui, tá? Agora eu vou mostrar lá no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha. Na verdade, se a gente fosse escolher por eles, a gente fala para ele tomar decisão por eles, aí sim é tomar conta da vida deles, né? Tomar decisão por eles, tomar conta deles. Não, você não vai beber, ponto, acabou. Mas você não pode. É livre-arbítrio. Eles têm um livre-arbítrio. Jamais pode tomar decisão para a pessoa. Só se for seu filho e de menor e de sua tutela. Aí sim, aí ele não tem escolha, né? Aí mais o adulto, é escolha. Só diverte, né, irmão? Não tá tomando conta da vida deles, não. Que eles fazem, tomando conta, não tá, não. Eles fazem o que eles querem. Mas só avisa. Aqui. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Tá vendo? Aqui não posso Paulo. Caia sobre você, aqui, né? Posso falar? Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Então ele falou, ele blasfemou do caminho, blasfemou da palavra, então a responsabilidade dele. Então ele vai para o inferno, a responsabilidade dele. Então não se culpe, a responsabilidade dele. Ele que faz a escolha. Fala a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se fosse depender de Deus, todo mundo ia saber, mas Deus dá escolha para. Deus é tão bom que ele não obriga ninguém para o céu. Ele deixa a pessoa escolher. Né? Então o critério, fica a critério da pessoa, ela quiser ir para o céu ou não. Até nisso isso é bom, de Deus não obrigar a pessoa. Aqui eu falei para os irmãos aqui, o 6, né? O 6. Então, isso aqui, tá? Para os irmãos, é só isso aqui mesmo, tá? Então nós somos vigias, né? Deus fala conosco com a palavra. Então, a partir do momento que você é dado conhecimento, você tem responsabilidades. Então, Deus vai cobrar. Então, por exemplo, o irmão Juscelino Valdemir, o irmão é pastor, o irmão tem conhecimento. Então, se o irmão deixa de avisar, porque o que foi dado é o conhecimento. O conhecimento não é para guardar para si próprio. Então, foi dada a resposta. A partir do momento que o Juscelino Valdemir recebeu o conhecimento, ele tem a obrigação de advertir as pessoas. Porque se ele não advertir, Deus vai cobrar dele se não falar. Agora, se a pessoa ela escolhe ir para o caminho errado ou não, se ela quer ir para o inferno ou não, fica o critério da pessoa. Né? Não é obrigado, nosso papel é só advertir, somos vigias, atalaia. A decisão da pessoa ir para o inferno, para o céu, é dela. Tá? Então é só isso que nós fazemos. O desejo nosso é que a pessoa escolhesse o certo, ir para o caminho apertado, ir para o céu, né? Mas aí fica o critério da pessoa, a gente pode obrigar, né? Então é só para dizer para os irmãos que fiquem em paz, pregue a palavra, fiquem em paz, não se irrite, não se estresse, são de maior, né? São de maior, eles falam que a gente toma conta da vida deles, não, eles que tomam conta da vida deles, né? Se nós fôssemos tomar conta da vida deles, eles não iriam, mas como eles tomam conta da vida deles, eles fazem a escolha deles, tá? Então não fique assim, se sinta culpado deles fazer a escolha errada deles, tá? A escolha de cada um, até nós, né? Nós também estamos em nosso livro também, né? Deus, ninguém nos obriga a nada, né? Então, o papel é como vigia. Então você está vendo, tem os cegos lá, se você não fala, Deus vai requerer, tá? Faça seu papel de vigia, cumpra seu papel, é só isso, tá, irmão? É só isso que requer da sua parte, é você cumprir somente seu papel. Se cumprir somente, pronto, é o suficiente. E detalhe, quem convence do pecado e da justiça e juízo não é nós, é o Espírito Santo. Então, deixa na mão de Deus, né, irmão? Vamos ficar em paz? Vamos? Então, vamos agradecer a Deus por esse pequeno estudo aí que o Senhor me deu, né? Para nós ficar em paz aí, não ficar se culpando pelas pessoas tomar as decisões erradas delas, né? Vamos agradecer ao Senhor Deus. Que Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado conosco através dessa palavra, Pai amado Senhor, para nós não ficar se culpando, Senhor, para as pessoas tomarem decisões erradas dela ouvir e continuar no erro. Nosso papel é falar, Pai amado, como o Senhor disse na tua palavra, aqui, Pai, Ezequiel, no capítulo 3 também, Atos, capítulo 18, versículo 6,
cai o sangue sobre a cabeça deles, não tem culpa da decisão deles, apenas avisar. A escolha é de cada um, estamos em paz, estamos tranquilos. O importante é ser diligente na nossa parte, o resto estamos tranquilos, estamos em paz. Dá paz para meus irmãos, que os irmãos ficar em paz, nós ficamos em paz, e é isso, Pai amado do Senhor. Estamos em paz, estamos tranquilos, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai nosso Senhor, e peço que o Senhor abençoe o dia do irmão Juscelino Vladimir, ali onde ele mora aí, Santa Catarina, abençoe ele aí, ele e a família dele, também os demais irmãos que vai estar ocupando essa live mais tarde, e que nós possamos estar em paz na tua presença, obedecendo a tua palavra, sendo diligente nas coisas que o Senhor nos deu para fazer, Pai amado Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, fique conosco, amém. Amém, amém, irmão Juscelino Vladimir, um abraço para o irmão aí, todos os irmãos de Santa Catarina, amém? Está encerrada a live aí, que nós possamos ficar em paz com Deus. Glória a Deus.